Prende isso aqui na blusa, assim. Alô? Tá legal? Tá. Bom, boa tarde a todos. Então, nós vamos ter agora uma apresentação da professora Fernanda Mello, da UFRJ. É um prazer tê-la aqui. Espero que seja o início de uma colaboração, ou pelo menos de um intercâmbio maior. E, sem mais delongas, ela vai falar sobre tuberculose, modelos matemáticos, aplicações e perspectivas. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora a oportunidade de estar aqui hoje, falando com vocês um pouco sobre esse tema, sobre esse problema de saúde pública, na verdade, que a tuberculose representa em termos nacionais e internacionais, ou seja, e como como são necessárias múltiplas interações, enfim, vários instrumentos para que nós possamos conseguir o que nós almejamos, que seria o controle dessa grande endemia. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco o problema da tuberculose, para mostrar para vocês por que nós estamos aqui hoje, nessa tarde, falando sobre a tuberculose e das perspectivas de interações e de como, na verdade, os outros instrumentos, não só, enfim, de bancada, bacteriológicos, radiológicos, instrumentos propriamente da prática clínica, mas como também interface com outras áreas do saber, poderão e serão úteis para o seu controle. Eu vou aproveitar para apresentar a vocês também que, devido a essa relevância dessa interface da tuberculose, foi um consenso de alguns pesquisadores, de um grande grupo de pesquisadores, de fato, uma proposta de uma atuação em rede na tentativa de tentar desenvolver tecnologia para o controle da endemia do nosso país, que resultou na Rede TB, que foi uma proposta do milênio, o milênio da tuberculose. E a seguir, mostrar para vocês um pouco o que nós temos utilizado de instrumentos na área, enfim, de modelagem, para tentar auxiliar, né? São primeiros trabalhos, experimentos, alguns um pouco mais antigos, alguns desenvolvidos após a rede ser estabelecida, e mostrar para vocês algumas perspectivas e abrir para vocês na possibilidade de interações. Então, próximo, por favor. Deixa eu passar, então. Peraí, eu passo aqui. Passar aqui? Bom, rapidamente, esses dois diapositivos que vou apresentar para vocês são diapositivos da Organização Mundial de Saúde. E esse inicial em azul, vocês verão que o próximo está em vermelho. Esse primeiro em azul mostra como a tuberculose se distribui no mundo inteiro. E o próximo, quanto ela contribui, ou como de fato ela é um fator relevante em termos de mortalidade no mundo inteiro e da população economicamente ativa, da população jovem. Então, aqui, esses dados são os dados da década passada, mostrando, enfim, temos uma concentração importante em países cujos desenvolvimento socioeconômico ainda se encontra bastante limitado pela questão mundial. Principalmente, nós temos dados relevantes na América Latina, na Ásia, na África e o próximo. Essa perspectiva também é bastante alarmante, ou seja, esses dados, na verdade, são bastante alarmantes em relação à mortalidade, e esses dados mostram que não só ela atinge o mundo inteiro, como também a população, aqui não está especificado, mas basicamente uma população jovem, economicamente ativa, produtiva e de diferentes países do mundo. Então, foram estimados na última década que 30 milhões de pessoas morreram de uma doença que, a princípio, tem um tratamento reconhecido com um índice de cura de aproximadamente 99% ou 98%, ou seja, existe um tratamento, existe a possibilidade de cura e ela é conhecida há séculos acompanhando a humanidade. Por que de fato isso continua acontecendo? Né? Então, alguma coisa existe no sentido de que as medidas atuais para o seu controle não se mostram ainda eficientes. Problemas esses inerentes às características e aos limites de algumas tecnologias da área médica propriamente dita, mas também por se mostrar como uma doença multifatorial, onde condições e fatores sociais, econômicos participam de forma relevante, e também pela associação da tuberculose ou dessa interação do bacilo com o ser humano, que tem se modificado no decorrer dos séculos, ou seja, desde as múmias
a gente encontra relatos da tuberculose, do bacilo, e como isso caminhou com a humanidade, e como houve uma adaptação e outros fatores biológicos que foram ocorrendo nos últimos séculos, que permitiram e permitem até hoje que se mantenha como uma doença relevante a nível mundial. Próximo. Aqui é uma estimativa do Banco Mundial, e aqui o importante é mostrar que é uma estimativa da importância, na verdade, das doenças, de um modo geral, na população mundial, no sentido de relevância como isso atinge a humanidade e como isso, de fato, pode vir a mostrar o que se pressupõe para o próximo século, né, para o século que nós estamos agora. Então, vocês vejam que a tuberculose, no século, na década de 90, enfim, uma grande importância das condições das doenças infecciosas, mas dentre elas a tuberculose, a perspectiva que se tem diante dos instrumentos atuais de controle é que ela permaneça como um fator relevante, à medida que as doenças crônicas degenerativas tendem a ter um impacto maior na população, à medida que a população mundial aumenta a sua expectativa de vida, ou seja, em termos de perspectivas, é que essas doenças venham a se tornar relevantes, mais relevantes ainda e de grande importância no comprometimento da humanidade. A tuberculose, dentre as doenças infecciosas, ela persiste possivelmente devido às limitações do seu controle ou às limitações dos instrumentos que nós temos para controlá-la no momento. E vocês vejam aqui que o HIV, que surgiu, enfim, no final do século passado, enfim, nos últimos 20 anos, como ele tem uma tendência, apesar do desenvolvimento de drogas, uma perspectiva de que ela seja uma outra infecção bastante relevante, ou seja, dentre as doenças crônico-degenerativas, caminha muito próximo o comprometimento da humanidade por esses dois agentes infecciosos. E é muito importante lembrar aqui, que eu vou mostrar para vocês, porque existe uma associação extremamente benéfica para o vírus e para o bacilo dessa associação. Ambos são parceiros, enfim, no seu comprometimento da humanidade, do ser humano. E tanto o vírus facilita a multiplicação do bacilo, como, na verdade, o próprio bacilo facilita a multiplicação do vírus. Então, é uma associação extremamente sinérgica que surgiu na natureza, que potencializou o problema da tuberculose e que deve ser visto dentro das modelagens e previsões. E por isso a importância de que ambas aqui, na verdade, isso talvez seja subestimado, elas têm uma relevância ainda maior, e particularmente em algumas áreas do globo. Próximo. Então, aqui, também em relação às mortes, mais uma vez, quer dizer, pressupõe-se que a participação da tuberculose e da infecção pelo vírus, em termos das doenças, na verdade, infecciosas, né? Enfim, nos países em desenvolvimento, a tendência é que permaneçam e, na verdade, até cresçam em relevância ou importância em relação às outras doenças infecciosas. Próximo. Bom, esse preâmbulo é para mostrar para vocês, então, a relevância dessa doença em particular, né, e associação com a infecção pelo vírus, como isso tende a, nos próximos anos, tornar, já e continue sendo um grande problema de saúde pública, salvo tenhamos algumas medidas de intervenção extremamente efetivas. Algumas coisas aconteceram também com relação à tuberculose, quer dizer, o bacilo não só se adaptou ao ser humano, sofreu alterações no decorrer do último século, mas também as modificações, os movimentos migratórios, condições socioeconômicas mudaram o perfil dessa doença. Essa doença, na verdade, ela era uma doença predominantemente rural, com conglomerados urbanos pela sua transmissão. Ela agora centraliza-se e é bastante relevante nos grandes centros urbanos, em particular no nosso país, ou seja, nos grandes conglomerados. Não só o HIV veio a facilitar o seu, como fator bastante facilitador do bacilo, como também a questão dos hospitais, de estruturação dos hospitais e das prisões, quer dizer, as condições socioeconômicas favorecem a sua transmissão e também o bacilo foi tornando-se pela irregularidade de medicamentos, enfim, pelas condições de dificuldade de adesão ao tratamento, que algumas cepas surgiram como resistentes e é um outro problema que nós temos agora. Quer dizer, um tratamento altamente eficaz que nós temos de baixo custo, ele talvez nos próximos anos, e em particular em algumas áreas do globo, já não se mostra tão eficiente. Então esse é um outro aspecto, ou seja, de seleção dessas cepas pelo uso inadequado de medicamentos. Então, o bacilo caminha com a humanidade e ele tem agora outros fatores socioeconômicos, gerenciais do sistema da política de saúde que favoreceram também
e a própria natureza, enfim, com a pressão na natureza, fatores que facilitaram ainda mais a sua repercussão na humanidade. Próximo. Em relação à co-infecção TB-HIV, são dados também que vocês talvez já conheçam, mas enfim, são estimativas bastante significativas em termos, na verdade, particularmente em algumas áreas do globo. Na África a situação é bastante grave, temos países onde, na verdade, a co-infecção passa até estimativas aqui de 20%, 40%, mas tem países onde nós temos uma taxa de co-infecção mais elevada do que isso ainda. Enfim, são milhões e milhões de pessoas co-infectadas por associação entre os dois micro-organismos que facilitam, que tem esse efeito sinérgico e, infelizmente, deletério para o ser humano. Próximo. Mais uma vez, os mapas das incidências agora um pouco mais atualizados, esse aqui é da Organização Mundial de Saúde em 2000. Eu chamo a atenção de vocês, para vocês prestem atenção às áreas em cinza e laranja, que a seguir nós vamos mostrar a área de HIV, como essas áreas, particularmente na África, nas repúblicas soviéticas, na Ásia, como isso caminha de uma forma significativa em paralelo, e aqui na América Latina, em particular no Brasil, as áreas, nós estamos na área de maior concentração de casos, que é a região sudeste, e em particular o Rio de Janeiro. Próximo. Então aqui, em contraponto àquele anterior, as áreas agora de maiores taxas de indivíduos com a infecção, também localizados no mapa nas mesmas áreas. Próximo. Então, só um panorama do que aconteceu. Quer dizer, desde a descoberta do bacilo em 82, né, quer dizer, descobriu-se eventualmente, nesse momento, qual seria o fator determinante, ou seja, o agente causador dessa doença, e aí, nessa primeira fase, né, nos países europeus, enfim, nós tínhamos a primeira epidemia e um movimento de internação e tentativa, na verdade, de controle com isolamento dessas pessoas. Já se sabia que era uma doença infecciosa, uma doença transmissível. E aí, na época da Segunda Guerra, com a descoberta das primeiras drogas, houve um grande movimento, um grande entusiasmo, e com o surgimento de outras drogas, a expectativa de que, finalmente, pudéssemos controlar a tuberculose. Quer dizer, de fato, desde do final da década de 40 até o início da década de 70, desenvolveram-se as grandes drogas para o controle da tuberculose. Drogas eficientes, baratas, e houve então uma expectativa de que a doença fosse controlada. Mas o que observou-se foi que, a despeito disso, a doença não foi controlada e, na verdade, na década de 90, ela ressurge de uma forma bastante relevante nos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento, nos países onde as doenças infecciosas ainda não haviam sido adequadamente controladas. Ele persiste como relevante, como no nosso país, mas em alguns locais onde o tratamento eficaz fornecido à população aparentemente havia controlado, poderia controlar, com uma queda inicial das taxas de incidência, ele volta a crescer. E aqui tem o grande papel, a co-infecção pelo vírus HIV, que foi nessa época ele surgiu, enfim, como uma grande epidemia, o início da epidemia, como também o fato de que não é apenas a questão de uma droga altamente eficaz, como vocês já viram em outros modelos de doenças infecciosas, o surgimento de uma droga potencialmente eficaz, se não for adequadamente utilizada ou garantida, ela acaba selecionando resistentes e mutantes, enfim, levando a um ressurgimento do problema. Então, em 93, a Organização Mundial de Saúde decretou, na verdade, declara, enfim, considera a situação da tuberculose realmente uma emergência em nível mundial. E aqui, então, nós temos uma grande segunda epidemia, agora comprometendo principalmente a Ásia, a África e a América Latina. Próximo. E aí, o que fazer para controlar? E por que o milênio? Por que nós estamos aqui discutindo interações? O que se sabe é que nós temos limitações tanto na detecção dos casos, quanto no tratamento da tuberculose. Então, as perspectivas, na verdade, são de que, para que se controle, ou que, na verdade, seja possível alcançar algum impacto nos próximos 20 anos no controle da epidemia, dessa pandemia, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de detecção dos casos e de tratamento. Ou seja, vocês vejam que o problema da tuberculose, ele consiste não só de novos instrumentos para que nós possamos identificar os casos
pois é uma doença infecciosa, transmissível, ou seja, é necessário que nós possamos ter uma capacidade melhor de detecção da fonte de infecção, que é um ser humano, é uma doença transmissível entre seres humanos, basicamente. Hoje em dia não tem grande relevância a tuberculose bovina, ou, enfim, a possibilidade de outra transmissão. Então, é um ser humano que transmite para o ser humano. E a forma de interromper essa cadeia é diagnosticando. E, uma vez diagnosticando, como garantir que essa população seja tratada e seja curada? Então, essa questão ela é multifatorial e, por isso, a necessidade de interação e, enfim, de atuação de diferentes saberes. O próximo. Eu vou fazer uma rápida revisão da interação do bacilo com o ser humano, até que a gente possa compreender como existem perguntas a serem respondidas, como também, como na verdade essa interação, essa relação do ser humano com o bacilo, ela permitiu que a infecção, ou que na verdade que os dois caminhassem juntos nos últimos séculos e não permitiu que nós conseguíssemos de fato controlá-la em algum momento. Então vocês vejam que o ser humano ele é exposto ao bacilo. Como? Na verdade, esse bacilo ele entra em contato com o ser humano, ele está presente no ar, enfim, é eliminado por uma pessoa doente, no ambiente, enfim, né, que a pessoa esteja respirando, tossindo, falando. E um outro ser humano susceptível, ele pode ou não se infectar, ou seja, o bacilo pode ou não conseguir vencer as barreiras naturais e infectar um outro ser humano. Se ele infecta um outro ser humano, 90% das vezes o indivíduo vai carrear esse bacilo durante toda a sua vida de uma forma latente. Esse é um dos grandes problemas da tuberculose. Nós temos um reservatório a nível mundial de milhões de infectados, milhões de possíveis fontes de doença de transmissão. Felizmente, a maior parte fica latente, mas vocês vejam que essa latência ela é dependente, na verdade, da capacidade do ser humano, da sua imunidade. Se a humanidade for atingida, por exemplo, por uma grande, enfim, epidemia de alguma coisa que deprime essa imunidade, como aconteceu com o HIV, essa população latente se manifesta. Então, vocês vejam que essa interação do bacilo com o hospedeiro é uma interação, digamos, quase perfeita, porque o bom parasita é aquele parasita que não mata o hospedeiro, ou seja, que permite que ele continue vivendo, porque assim ele perpetua sua transmissão nas gerações. Então, com isso, ele persiste nas gerações. Desses 10% que não ficam latentes, 5% adoecem nos primeiros 2 anos. E 5% funcionam como reservatórios que podem vir a se manifestar como fontes transmissoras. Em determinado momento da sua vida, uma vez que você se infecte, no decorrer de toda a sua vida, 5% desses milhões de pessoas infectadas vão, em algum momento, o bacilo vai começar a se multiplicar. Isso decorre, geralmente, de algum comprometimento da imunidade do hospedeiro. E você, só para complementar, já vou responder a você, vejam que há o potencial disso, dado que a população mundial tem uma expectativa de vida maior, nós agora temos transplantados, temos imunossuprimidos, pessoas com neoplasias que sobrevivem, pessoas que recebem transplantes e são imunossuprimidos para não rejeitar os transplantes. As doenças crônicas degenerativas tendem a aumentar na população, diabetes, por exemplo, enfim, são doenças que comprometem de algum grau a imunidade. Então, as expectativas com o aumento da sobrevida da população é que você tenha, na verdade, população mais idosa, com uma menor resistência e diante de um pool de pessoas potencialmente infectadas. Pode falar. No estado latente, ela transmite? Não. No estado latente, o bacilo fica dormente. A partir do momento que o bacilo replica, ela pode começar a ser um transmissor. Tá? E aí o que acontece com o HIV? Um exemplo foi o HIV. O HIV, quando surgiu, na verdade, o indivíduo soropositivo é infectado pelo vírus, em vez de 5% da população, enfim, dos infectados adoecerem em 2 anos, o indivíduo que tem o HIV, 5% deles adoece por ano, para vocês verem a magnitude do impacto da infecção do vírus na pandemia da tuberculose. Próximo. Bom, e uma outra coisa interessante, que eu trouxe uma fórmula aqui para vocês também, que é uma coisa, um conhecimento já de algumas décadas, que é o que é chamado de equação de Hitchell, assim, de patogênese. Como é que o indivíduo desenvolve a tuberculose? O L é de lesão, ou de doença, na verdade. A tuberculose ela pode acometer qualquer órgão do organismo, mas nós falamos de um modo geral tuberculose pulmonar.
Primeiro porque ela é uma forma mais frequente e a forma de disseminação, que é através do ar que ele passa. Ele pode se apresentar em diferentes órgãos e sistemas, mas do ponto de vista de transmissão, a forma que nos interessa, a tuberculose pulmonar, é a mais relevante. Então nós vamos falar um pouco mais da pulmonar. A lesão ou destruição no pulmão, o que pode acontecer, na verdade, com o indivíduo, uma vez que ele se infecte e adoeça, é dependente da virulência do bacilo, ou seja, vocês podem imaginar, então, as modelagens, ou como se verificar o que pode acontecer de mutação nesse bacilo. Esse bacilo pode sofrer uma série de mutações, induzidas ou não, tornando-o mais resistente ou não. Ou seja, seria quanto ele vai destruir o ser humano, ou o pulmão de um indivíduo, depende de quanto ele é virulento. Depende da carga de bacilos naquele organismo, quanto ele inalou, quanto ele se multiplica, quanto existe. Diretamente proporcional, né? Quanto ele vai destruir o pulmão, a quanto ele é agressivo, quanto entrou de bacilo. E mais interessante ainda, é diretamente proporcional à hipersensibilidade. Ou seja, o ser humano ele tem uma resposta imune, né? Nós temos um sistema imunológico que tende a nos defender das agressões externas. Mas existe a potencialidade de que essa resposta imune seja deletéria para o próprio organismo, na tentativa de organizar ou de salvar aquele organismo, a resposta imune pode se voltar contra o próprio ser humano, o próprio hospedeiro. Então, o bacilo, em alguns indivíduos, ele pode deflagrar uma resposta imune que a gente chama tipo 1 ou tipo 2. Se você tem uma suscetibilidade maior e essa interação deflagra uma reação, por exemplo, tipo 2, a tendência é que não controle o bacilo, mas que você comece a agredir o próprio parênquima pulmonar na tentativa de destruí-lo e, com isso, matar o bacilo também. Então, as lesões dependem não só de variações genéticas, características do bacilo, como do próprio ser humano. Além disso, a lesão ela é diretamente proporcional a isso e indiretamente proporcional à resistência inata e adquirida. Ou seja, geneticamente, alguns indivíduos já nascem com algum tipo de resposta imunológica, que nós ainda estamos investigando exatamente por quê, porque determinadas populações têm uma maior resistência, como ela também pode adquirir uma resposta imunológica através de várias exposições. Então, só aqui vocês podem ver a riqueza dessa interação do bacilo com o hospedeiro, das possíveis interações que podem acontecer e de como isso é difícil, na verdade, de permitir a criação de uma intervenção única ou medidas únicas de controle. Próximo. Você tem como medir essas coisas? Como saber quanto valem esses fatores? Virulência? Exatamente. Essa é uma outra questão. Como mensurar isso de uma forma precisa? A gente modula ou estima, enfim. Mas, na verdade, a gente não tem uma facilidade muito grande de ter esses dados de forma precisa. A própria, por exemplo, carga bacilar, quantos bacilos tem? Quer dizer, na verdade, quantos bacilos tem, depende de troca de ar daquele ambiente, depende da quantidade de bacilo que está saindo, enfim, naquele indivíduo que está tossindo, da velocidade de troca de ar. A virulência é um outro aspecto complicado de se mensurar, porque a virulência pode ser não só a multiplicação, a velocidade de multiplicação, pode ser que, na verdade, a velocidade de multiplicação seja maior ou seja uma adaptação a um mecanismo dentro da interação, porque, na verdade, esse bacilo ele entra no ser humano, ele é fagocitado e ele começa a interagir com as células do ser humano. E aí, na verdade, quanto ele interage, inibe essa célula, também, na verdade, precisa de modelagem, de estudos genéticos do genoma. A descoberta do genoma, a descrição do genoma, foi a primeira grande, foi uma das grandes, na verdade, em momentos de entusiasmo. Mas observou-se, por exemplo, que apesar de você saber todo o genoma, você não sabe exatamente quais são as áreas funcionais desse genoma, quanto realmente corresponde à expressão de, fenotipicamente, significa uma interação ou não. Então, na verdade, isso é um conceito geral do ponto de vista de patogênese, mas modelos para aferir e avaliar cada um desses fatores especificamente nós não temos. É uma outra área, enfim, que demanda toda uma investigação, e cada um daqueles fatores você pode imaginar que demanda uma modelagem distinta. Aqui é um outro esquema que eu acho que é importante também, para vocês verem como também a modelagem ela pode ser interessante, porque vejam, isso aconteceu com a infecção tuberculose e HIV. Né? Aqui é um indivíduo, aqui a gente chama de indivíduo que está latente. Tá? Quando ele está latente, ele pode em algum momento da sua vida reativar, que a gente chama. Aquele bacilo está dormente, ele volta a multiplicar. Ele pode multiplicar e manifestar como doença. Mas vejam, ele pode se manifestar como doença, como ele também pode se reinfectar em qualquer momento da vida. Então, uma vez que o indivíduo se infecte,
ele começa a carregar o bacilo latente e esse bacilo pode se tornar ativo. Mas ele também pode permanecer com esse bacilo latente, adquirir uma outra vez o bacilo e essa outra infecção ficar latente ou se manifestar. E ele sempre retorna a situações, na verdade, de latência ou não, quer dizer, de manifestação primária ou não. E o HIV contribui de uma forma bastante relevante porque um percentual maior de pessoas com infecção latente adoece, é reativa. Uma vez que ela é reativa, ela é agora fonte de infecção de um outro indivíduo. Ou esse mesmo indivíduo, na verdade, pode adquirir uma outra infecção latente. E esses estados são intercambiáveis e nenhuma dessas infecções ela previne contra as outras. Uma vez que você tem a doença, você não adquire uma imunidade permanente, como acontece com algumas infecções virais, por exemplo. Então, você potencialmente pode, a qualquer momento, reativar ou se reinfectar com outra cepa. Então, mostro para vocês a magnitude da dificuldade do controle em termos de expectativa de populacional de medidas de prevenção. E um indivíduo latente, ele pode se curar? Na verdade, o indivíduo latente, ele permanece com esse bacilo latente. O que se faz? Existe a perspectiva de algumas drogas, teoricamente, poderiam tentar esterilizar o ser humano, tá? O que acontece é que essas drogas que potencialmente poderiam esterilizar a população, ela tem alguns efeitos adversos, tem alguns riscos, e seria muito caro tentar esterilizar, na verdade, digamos assim, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, hoje em dia, se preconiza para aqueles indivíduos com latência e com fatores de risco, por exemplo, HIV, tenta-se esterilizar ou fazer um tratamento para tirá-lo dessa situação latente, para esterilizá-lo. Mas veja que, uma vez que você faça profilaxia, se ele continua imunocomprometido, ele pode se reinfectar se ele estiver no meio de alta prevalência. Então, as infecções sucessivas não são preveníveis. Então, você pode até, na verdade, uma das modelagens que se propõe é avaliar a custo-efetividade de quanto tempo você deve evitar que o indivíduo latente, quanto tempo você mantém sob pressão de uma droga para evitar que o indivíduo latente evolua para a doença. Porque isso também não se sabe. Quais são as populações que você deveria, então, atuar nos latentes? Porque você pode dizer, bom, no Brasil, onde você tem milhões de doentes, não vale a pena eu tratar os latentes, porque eu tenho que tratar os doentes. Mas, por exemplo, em locais onde você tem poucos casos, vamos supor, nos Estados Unidos, onde conseguiram controlar a epidemia. Quem são os latentes que merecem intervenção? Você tem que modular para ver, na verdade, desses latentes, quais são as populações de maior risco, quanto custaria, quanto o tratamento dá de efeito adverso e quanto isso, em termos de saúde pública, vale a pena. Considerando que os seres humanos, eles também não têm uma imunidade, uma situação imunológica de base estável. Depende com a idade, depende com as pressões do meio ambiente. Sozinho ele não se cura? Não. Sozinho o que acontece é que ele fica dormente. O bacilo tem uma capacidade absurda de permanecer dormente, sem se multiplicar, sem ser agredido pelo sistema imunológico, sem ser destruído pelo sistema imunológico. Ele para de atuar, é como se, na verdade, ele conseguisse se esconder ou ficar dentro da célula sem expressar nada que funcione como gatilho. Como é detectado? É detectado da seguinte forma. O bacilo ele tem antígenos, tem, na verdade, proteínas que são diferentes dos seres humanos. Então, o que a gente faz, na verdade, são testes de hipersensibilidade que a gente faz. A gente expõe a antígenos que sejam similares ao do bacilo e verifica se o indivíduo desenvolve uma reação imunológica. Por exemplo, a gente injeta no braço do indivíduo um derivado proteico purificado, que é o chamado PPD, e se o indivíduo reage ao derivado proteico purificado, que é relativamente específico do bacilo, a gente infere que ele teve contato com esse antígeno e por isso ele reage. Mas mesmo assim esse teste não é um teste 100%, porque na verdade se o indivíduo estiver imunocomprometido, pode ser que você não tenha capacidade de detectar nem uma reação antiga. Próximo. Bom, rapidamente então, aqui é o Brasil, só para mostrar para vocês que o Brasil também tem um perfil, não chega a ser uma situação tão grave como da África, mas nós temos dados bastante significativos de co-infecção, incidência de forma pulmonar e mortalidade por TB, e vejam a relevância da região sudeste em particular. Próximo. E aqui, infelizmente, ficou um pouco escuro, mas é só para mostrar, no município do Rio de Janeiro, até o início do ano 2000,
como a incidência ela vem crescente. O Rio de Janeiro, a cidade em particular, tem 160 mil, aproximadamente 160 mil casos por 100 mil habitantes. É a primeira no ranking, uma das primeiras no ranking do Brasil. Próximo. Qual a explicação? A explicação do Rio de Janeiro é decorrente de uma série de fatores que facilitam, primeiro, a disseminação da doença. Né? Nós temos, na verdade, uma população economicamente, uma onda migratória muito grande para o Rio de Janeiro, conglomerados urbanos, já que a doença é transmissível pelo ar. Quanto mais gente vivendo em conglomerados, maior a transmissão. Então, a gente tem uma condição socioeconômica favorável para isso. Nós temos uma taxa de infecção pelo HIV bastante significativa também em nível nacional, que favorece o adoecimento. E também no Rio de Janeiro, pelas condições socioeconômicas e pelo programa, enfim, ter sofrido algumas dificuldades de estruturação, a adesão ao tratamento no Rio de Janeiro era muito baixa. Então, na verdade, a gente observava que para cada 3 que tratavam, 2 terminavam e 1 abandonava. Então, esses indivíduos que abandonam o tratamento, eles vão se tornando resistentes e vão, não se curam e vão transmitindo. Então, todo esse conceito, toda essa condição social, econômica e biológica favoreceu principalmente os grandes centros urbanos, e em particular o Rio de Janeiro, como um dos locais. Tem muita semelhança. Oi? São Paulo também. semelhança. Exatamente, São Paulo é uma outra, os grandes centros urbanos, São Paulo, enfim, é uma outra área bastante relevante nesse aspecto. Rio Grande do Sul, Porto Alegre também, nós temos, principalmente porque Porto Alegre tem aumentado muitos casos de hepatite C e HIV por drogas injetáveis, então a população se tornou bastante suscetível, estão tendo um grande problema no momento também. Então, só para conceitualizar, diante disso foi feito um Seminário Nacional de Prospecção em Ciência e Tecnologia, isso foi, na verdade, em março de 2001, e houve, então, a tentativa de que, como é que nós poderíamos tentar atuar a nível nacional, né? Então, a formação de uma rede nacional que permitisse que atuasse no Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, Sociedade Civil, Educação e a proposta, então, do milênio da tuberculose. Próximo. Foi criada essa rede brasileira de tuberculose, que já existe no momento, e que foi agraciada com um dos milênios na proposta de entrada do ano de 2001. Próximo. Tinha como objetivo, então, capacitar cientificamente e de forma tecnológica o nosso país, desenvolver tecnologia e colaborar com as políticas públicas de saúde. Porque vocês vejam a magnitude de tuberculose, ela na verdade, é uma doença que, para ser controlada, como ela caminha com as condições socioeconômicas precárias, de um modo geral, é necessário que haja um programa, uma política de saúde nacional, né? Alguém que gerencie e que faça uma programação em termos populacionais, onde investir, como controlar. E até fornecimento dos medicamentos de forma gratuita e de forma garantida. Então, a participação da política pública ou de instrumentos que possam orientar a política pública nacional e até funcionar para a política pública internacional. Então, geração e difusão de conhecimentos e formação de recursos humanos na área de estrito sensu, lato sensu. Próximo, por favor. A metodologia foi integrar, então, pesquisadores do Brasil inteiro, em nível horizontal, em forma de rede, mais uma atuação de várias instituições e multidisciplinar. Próximo. Na verdade, em outubro de 2001, então, foi desenhado o escopo da rede, desse milênio, né, que visava, então, pesquisa básica na biologia do bacilo e na imunopatologia, que eu já falei para vocês um pouquinho, que esse bacilo é muito esperto, quer dizer, ele modifica-se, tem vários fatores genéticos do hospedeiro e do bacilo que demandam ainda investigação e melhores conhecimentos até mesmo dessa interação, ou porque, imagine se nós conseguirmos descobrir como fazer com que o organismo reaja à forma latente. Se nós conseguirmos identificar o que faz o bacilo, digamos assim, se escamotear no ser humano e como, na verdade, o ser humano poderia, se nós conseguirmos alguma coisa que estimulasse o ser humano a destruir o bacilo, por exemplo, do ponto de vista imunológico, marcadores precisos de que ele se infectou, enfim. Desenvolvimento de novas vacinas, né? O nosso grande, na área da saúde, enfim, nós estamos sempre procurando, vocês vão ver, as vacinas, né? Descobrir vacinas que de fato, ou intervenções que de fato tornem o indivíduo protegido contra aquele agressor. Nós precisamos de uma nova vacina. A vacina da tuberculose é uma vacina de um micro-organismo mutado. Na verdade, a gente expõe o ser humano a um micro-organismo que sofreu uma atenuação e deveria fazer com que o ser humano, a ser exposto por esse estímulo imunológico, passasse a reconhecer
o bacilo e reagir contra ele. Mas, infelizmente, essa vacina que nós temos é uma vacina de potencial imunogênico limitado e que os trabalhos mostram, inclusive, que ela tem perdido a sua eficiência, porque, na verdade, é um bacilo atenuado, passou várias gerações, então já existem estudos do genoma desse bacilo atenuado, mostrando que ele perdeu algumas sequências e, possivelmente, sua capacidade imunogênica, enfim, dependendo da cepa da vacina, ele tem potenciais distintos e, mesmo assim, a mesma forma dela, mais original, a cepa original, ela tem uma situação limitada. Serve contra os latentes? Oi? Serve contra os Não. Ela serve, na verdade, a grande papel dela é prevenir a forma disseminada grave da doença. Ela tem um potencial imunogênico limitado, então ela permite que o organismo desenvolva um grau mínimo de imunidade para evitar que a doença seja uma doença disseminada, principalmente ela é indicada nas crianças, nas formas graves, porque as crianças ainda não tiveram tempo, maturação, uma vez expostas ao bacilo. Isso, na verdade é a BCG, mas é porque a BCG é o bacilo modificado, tem várias cepas que você pode utilizar de acordo com a fonte, mas é o BCG. Desenvolvimento e validação de novos testes diagnósticos. Por quê? Porque os testes diagnósticos disponíveis na rede de saúde pública atualmente são capazes, o disponível, que é a baciloscopia, que é o método fornecido pelo governo, ele detecta 50%, 50% dos casos apenas. Ou seja, nós temos uma dificuldade de diagnosticar um indivíduo que chega tossindo no posto de saúde. Né? É claro que, por probabilidade de viver no Rio de Janeiro, chegar tossindo por um período de tempo prolongado, enfim, nos leva a crer que ele seja um potencial transmissor, ou um potencial portador de tuberculose, e aí investe em uma série de exames. Mas, mesmo assim, nenhum desses exames tem uma sensibilidade e especificidade ideais. Não existe um teste diagnóstico altamente acurado disponível, e aqui, então, entraria a possibilidade de utilização de modelagem para tentarmos, através de sinais e sintomas, identificar os indivíduos de maior probabilidade de doença. E novas drogas, porque, enfim, surgiram mutações de bacilos resistentes, e, infelizmente, aquelas drogas que pareciam tão promissoras há algumas décadas já não o são. Próximo. Então, isso aqui, na verdade, propostas são ensaios clínicos, estudos epidemiológicos, e mais do que isso, a Rede TB tinha a perspectiva de gerar produtos que pudessem ser, de fato, produzidos no nosso país e, através dos órgãos regulatórios, o auxílio para que eles fossem aplicados no sistema de saúde pública. Próximo. Então, aqui é só um mapa, que, na verdade, é o Brasil aqui, mostrando as diferentes instituições. Nós temos participação desde instituições de ensino, do Ministério de Ciência e Tecnologia, como também aqui no Rio de Janeiro, né, FRJ, Fiocruz, mas em outras áreas do país e principalmente a participação de secretarias estaduais e municipais de saúde, Porto Alegre, São Paulo e outras regiões, porque essa interface com o sistema de saúde é que permitirá transpor a modelagem para, de fato, a sua aplicabilidade no controle nacional da doença. Próximo. Então, esse é o desenho da rede, tá? A rede, na verdade, se propõe, desde pesquisa básica, ver, na verdade, o genoma e as interações, o fenótipo e o genótipo do bacilo, a interação no ser humano, novas vacinas, novos testes, drogas, estudos clínicos, epidemiológicos, a produção, ou seja, gerar realmente um produto e treinar seres humanos, enfim, para que possam utilizar isso na rede de saúde. Aqui é o site da Rede TB. Próximo. Bom, aqui é só uma representação, na verdade, ela é organizada, então, o coordenador da rede é o professor Célio Silva, que, na verdade, trabalha basicamente na área de novas vacinas. Ele tem desenvolvido vacinas de DNA para tentativa de ativação do sistema imunológico, aí sim, perspectivas novas, no sentido de vacinas mais eficazes, e o professor Rufino Neto, que é, na verdade, o vice-coordenador da rede e é a pessoa, na verdade, que trabalhou inicialmente, foi o coordenador nacional de tuberculose alguns anos atrás, do Programa Nacional, e que trabalhou, enfim, primeira pessoa a utilizar a modelagem para utilização de epidemiologia, quer dizer, no seu cargo de gerenciador do programa, tentou otimizar a utilização do programa com essas modelagens e que depois, na verdade, outras pessoas sucederam e continuou nessa interação. Novas drogas, novas vacinas, clinical trials, diagnóstico, enfim, todas essas áreas que nós mencionamos. O próximo. Aqui, então, é mais um desenho da rede, aqui já mostrando, então, não só aquela rodinha, mas, enfim, nós procuramos, então, desde o genoma, com estudos de biologia molecular, a participação em drogas. Pode voltar um minutinho só? Isso. Então, só para mostrar, na verdade, validação e desenvolvimento de novos kits, enfim,
a intenção, na verdade, é trabalhar desde medidas de saúde pública, enfim, escolas de enfermagem, a modelagem, novas técnicas diagnósticas, drogas, enfim. Trabalhar em todas as possíveis frentes, dado que a doença é uma doença multifatorial e, para o seu controle, é necessário uma interação de diferentes áreas do saber. Próximo. Então, aqui, voltar um pouquinho agora dentro desse contexto, enfim, como é que a gente pode interagir e o que a gente tem de experiência nessa área de intervenção. Então, enfim, né, no mundo lógico, a princípio, para cada ponto corresponde a uma numeração, enfim, existe uma simplificação, uma tentativa de exatidão do conhecimento. Próximo. Mas o que acontece, na verdade, nas ciências biológicas e na medicina, é que é mundo sensível aqui, na verdade, no sentido de que o que nós podemos aferir no controle das doenças, muitas vezes, é o que nós percebemos de sinais, de sintomas, de observação, né? O que, de fato, o que é possível observar do hospedeiro, do ser humano, e o que é possível observar do comportamento biológico, dos micro-organismos, enfim. Daquilo que nós podemos observar, de fato, e na área da medicina, o que nós acabamos utilizando são os indicadores. Não é tão preciso, enfim, os indicadores podem ser os sinais, podem ser os sintomas, mas que, na verdade, dependem da capacidade de observação e da capacidade de interpretação e não só de observação, mas de interpretação, que muitas vezes é subjetiva, enfim, tem todo um componente de dificuldade de obtenção dessa informação. E aí a importância da tentativa de utilizar modelagem, tecnologias que possam, de alguma forma, tentar uniformizar essa qualidade de informação, essa observação, e tentar transpor essa informação de uma forma que possa ser utilizada como indicador da presença ou ausência de doença, por exemplo. Próximo. Então, eu vou falar um pouco mais da área de diagnóstico. Na Rede TB, a minha atuação é mais na área de diagnóstico nesse momento. Eu trabalho com o professor Frânio Kritsky na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós trabalhamos na coordenação da área de diagnóstico, detecção de casos de tuberculose, instrumentos que possam ser úteis para a detecção. Porque, como vocês viram, hoje em dia o que nós detectamos de casos é apenas um pequeno grupo dos casos, na verdade, né, dos indivíduos que realmente têm a doença. E por quê? Primeiro, porque os métodos de detecção são limitados. Os métodos bacteriológicos, os métodos tradicionais trazem limitações. Trazem limitações inerentes às suas próprias características. Que, por exemplo, o método de baciloscopia, que é o exame do escarro, né, que se faz para a tuberculose, ele depende, na verdade, de que haja eliminação do bacilo no escarro, uma quantidade mínima de bacilos naquele pulmão, para que ao escarrar, para que você, ao tossir, na sua secreção saia uma quantidade mínima que seja suficiente para elaborar uma lâmina que, corada, vai mostrar a presença de alguns bacilos. Isso, como eu falei para vocês, no máximo 60% dos casos. A cultura, que seria grande método, né, você tentar encontrar o micro-organismo no laboratório, detecta 80% dos casos. Então, 20% dos casos, a 30%, você não tem uma confirmação laboratorial, né? Então, você tem uma confirmação que a gente chama clínica, evolutiva, ou seja, parece que ou seja, o indivíduo tosse há bastante tempo, está numa área de alta prevalência, então, dado isto, a probabilidade é elevada e você faz o tratamento, mas vocês vejam que possivelmente há uma margem de erro aqui grande, enfim. E esses são os que chegam no sistema de saúde, tem aqueles que você não chegou no sistema de saúde, ou seja, na verdade, essas são as pessoas que procuraram médico, tem aqueles que estão tossindo e não procuraram médico. Mas quem são essas pessoas? Como é que eu vou saber se, na verdade, eu estou, de fato, atingindo essas pessoas? Aí entra o papel da modelagem, da interação, das predições, na verdade, das estimativas. Existem formas de a gente estimar isso. E aí vem a grande importância do termo de saúde pública, e particularmente da tuberculose, que é uma doença de saúde pública pela sua magnitude e interação, da interação com vocês, na possibilidade, porque aí os instrumentos, realmente, muitas vezes são de estimativas, e observando essas estimativas e vendo o que você encontra, você estima que você tenha tantos casos novos, que eu vou mostrar para vocês. E, na verdade, o que está sendo reportado ou declarado de casos naquela unidade de saúde é 1/10 de casos. Está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? A estimativa está equivocada ou eu não estou detectando os casos? Então, em termos de saúde pública, esses instrumentos de modelagem, eles trazem, na verdade, uma orientação até de onde eu tenho que investir. Né? Como é que eu vou controlar aquela doença? Como ela está caminhando?
Né? Qual a expectativa que eu tenho? Eu vou investir mais num laboratório, num teste novo para tuberculose, ou eu vou investir num teste, por exemplo, para tratar um encravado? Não sei, depende. Se o encravado está mais frequente do que tuberculose, talvez seja melhor investir ali. Mas como é que eu vou saber onde eu vou colocar o dinheiro de saúde pública? Porque eu tenho estimativas ou previsões, ou eu estou observando o caminho daquilo. Então, a importância, vocês vejam como, principalmente nos países onde os recursos econômicos são limitados, como é importante passar a observar a saúde de uma forma sistemática, de uma forma organizada, com produtos, com previsões, com um estabelecimento de prioridades. Bom, então aqui, voltando à situação do diagnóstico, aqui pode ser um teste, enfim, né? Vamos supor uma baciloscopia, o que quer que seja, a doença pode ser a tuberculose. Então, o próximo, por favor. O que a gente acaba tratando é da sensibilidade. A gente trabalha então com indicadores, né? Como eu falei para vocês. Então, trabalhamos com a sensibilidade, com a especificidade dos testes. Que nada mais são do que as probabilidades que, dado um teste negativo, realmente ele não tem a doença. Ou a sensibilidade, se o teste é positivo, que provavelmente ele tem a doença. Então, na verdade, o próximo. O que o médico faz, né? O que o médico está fazendo? O que o indivíduo que está responsável pela prescrição de um tratamento, de um diagnóstico? Porque o diagnóstico pressupõe que você classificou o indivíduo como alguma categoria. Ele é doente ou não doente? Tem tuberculose, tem diabetes, tem hipertensão? Enfim, né? É isso que a gente espera. Você vai no médico, estou sentindo alguma coisa, que ele me identifique aonde está o problema. Mais do que isso, identificando o problema, ele propõe uma solução, uma intervenção. Né? É isso que se espera, na verdade. Mas o que o médico faz, de fato? O que ele está trabalhando? Ele está, de fato, trabalhando, dado que o indivíduo tem determinados fatores, né? Ele assume uma probabilidade a priori. Por exemplo, ele mora no Rio de Janeiro, bom, então é diferente de um esquimó, enfim, né? De um esquimó, está tossindo, eu vou pensar numa virose. O cara mora no Rio de Janeiro, alta prevalência de tuberculose, numa favela, bom, ele tem uma probabilidade a priori de ter tuberculose muito mais alta do que aquele cara que mora lá no Polo Norte. Primeira coisa. Segunda coisa, ele tosse, ele tem febre. Então, dado uma probabilidade a priori, dado que ele tem tais sintomas, eu acho a probabilidade de doença, dado que ele tenha, enfim, a probabilidade de doença, dado que o teste foi positivo, é isso que, na verdade, o médico está fazendo o tempo inteiro. Por mais que, de fato, ele não esteja, né, verbalizando, é uma rede bayesiana, está dando uma probabilidade a priori, e aí ele dá uma probabilidade a priori e tenta classificar o indivíduo num grupo. E aí, naquele grupo, ele sugere uma intervenção. Então, é isso que, de fato, está por trás desse raciocínio. Agora, vejam bem, como é que eu vou limitar... Agora, qual é o diferencial? É como eu vou construir esses modelos e como eu vou alimentar esses modelos. Né? O bom médico, o médico que a gente espera que tenha uma performance melhor, é justamente aquele indivíduo que cuidadosamente tenta alimentar esse modelo com uma observação, com uma aferição de variáveis de forma precisa. Agora, como vai ser esse modelo, como ele foi construído? Muitas vezes é o que chamado, a minha experiência diz, intrinsecamente ele trabalha com isso, mas aqui, na verdade, tem a perspectiva agora, com as interações, com o conhecimento que a gente tem das modelagens, de que isso se torne menos subjetivo. Por quê? Porque o fato de tornar isto menos subjetivo favorece a possibilidade de disseminação da informação, à medida que isso se torna um instrumento, ou isso se torna um modelo que você possa treinar outras pessoas a utilizar. Quer dizer, foge do conhecimento pessoal por um conhecimento que pode ser transmitido, conduzido e, obviamente, evoluir durante a sua aplicação. Próximo. Então, aqui alguns exemplos, né, que nós temos da rede. O próximo. Uma das utilizações das modelagens é avaliar justamente o que é mais custo efetivo para o diagnóstico de tuberculose. Ou seja, screening, chegou o doente tossindo, eu vou fazer baciloscopia. Quer dizer, o exame procurar o bacilo no escarro, no catarro. Vou pedir lá para ele tossir, trazer o catarro. Normalmente a gente pede para trazer 3 amostras, porque os estudos mostram que até a 3ª amostra a gente tem um incremento de diagnóstico. Né? Eu decido se eu vou tratar ou não. Por quê? Eu considero que ele tem... Eu vou dizer, dado que esse teste é positivo, eu vou tratar ou não. Sendo que cada um desses ramos tem um custo, na verdade. Tem o custo de eu tratar alguém que não tem a doença, achando que tem a doença, e tem o custo de eu não tratar um indivíduo que tem a doença. Então, essas modelagens, isso aqui, o próximo, por favor.
nada mais é do que uma rede bayesiana, quer dizer, dado que um teste é positivo, qual a probabilidade dele realmente estar doente? Quer dizer, conhecendo isso e sabendo quanto custa cada ramo, ou, na verdade, quantos testes em série podem ser utilizados ou não, enfim, de fato, se nós começarmos a aplicar isso de uma forma aos diferentes problemas de saúde, conhecendo, na verdade, as limitações, aplicações dos testes e utilizando, então, métodos de análise conhecidos que, na verdade, nos auxiliam a mensurar as probabilidades, por exemplo, eu posso orientar para um determinado posto de saúde, por uma determinada unidade de saúde, por uma determinada política de saúde, onde eu devo intervir mais naquele momento. Qual o teste que eu devo investir mais, por exemplo, para o posto de saúde? Se a baciloscopia naquele lugar, né, toda vez que ela dá positiva, ela tem uma especificidade baixa, eu erro muito dizendo que tem e não tem, talvez seja melhor investir que aquele posto de saúde tenha uma cultura que tem uma sensibilidade melhor e uma especificidade melhor. Mas vamos supor que a gente esteja em algum lugar onde só tenha o bacilo de Koch, basicamente, porque existem outros bacilos que podem dar falsos positivos nessas lâminas. Mas no local onde você não tem essa outra infecção. Então talvez a baciloscopia seja bastante útil, porque eu não vou tratar ninguém que não tenha doença. Resumindo, uma das possibilidades de nós utilizarmos essa modelagem é para nós termos gerenciamento do custo efetivo da decisão de tratamento ou de quais são os métodos que a rede pública deve dispor. Próximo. A outra questão, isso ali seria diagnóstico de doença, programas de prevenção de doença. O próximo. Né, como eu falei para vocês, você tem a vacinação do BCG nos recém-nascidos, não infectados, porque o BCG ele tem a capacidade de evitar, né, e não tem uma capacidade imunogênica ideal, mas suficiente para fazer que quando a criança entre em contato com o bacilo, ela não seja dizimada pelo bacilo. Né? Então, é recomendada nos recém-nascidos. A quimioprofilaxia, esse antibiótico, digamos assim, algumas doses de antibiótico que podem fazer com que o indivíduo tenha um latente e mate aquele bacilo latente ou esterilize. E o tratamento dos indivíduos com doença, que é com várias drogas. Vejam, como eu falei para vocês, que o controle da doença pode ser enfocando os não infectados, os indivíduos que não tiveram contato com o bacilo, pode ser atuando naqueles que tiveram contato, mas estão latentes, pode ser atuando naqueles que estão doentes, mas com poucos bacilos, ou naqueles que estão doentes com muito bacilo. E essas situações são todas intercambiáveis, nada disso é estável. Essas situações são todas intercambiáveis. Qualquer indivíduo pode estar em qualquer uma dessas posições, exceto o não infectado, né? Uma vez que ele é infectado, ele entra então nesse círculo vicioso de se reinfectar, ou adoecer e reinfectar. Onde intervir, na verdade? Onde é que é melhor intervir nesse momento? Próximo. Então, você pode fazer, esse modelo foi, enfim, esse cálculo foi publicado por Rufino Neto, aqui no Brasil. Enfim, ele queria avaliar, como coordenador do programa, como está o programa de tuberculose. Né? Então, vocês veem que o programa de avaliação do impacto global do programa poderia ser visto através da vacinação e da químio, ou seja, atuando nos não infectados antes que eles se infectassem ou nos infectados antes que eles adoecessem. Então, o percentual de cobertura vacinal e de cobertura de quimioprofilaxia pode ser útil para avaliar de fato como o programa está sendo eficaz. Próximo. Por exemplo, né? E por faixa etária também. Né? Quer dizer, por exemplo, na verdade, naquela época, quando ele publicou isso aqui, na época, no final da década de 90, a gente tinha um índice de cobertura de profilaxia muito baixo. Né? Quer dizer, até hoje nós temos, quer dizer, na verdade, a intervenção nos latentes ainda é muito aquém do que nós deveríamos intervir, embora a cobertura vacinal ela esteja caminhando cada vez melhor. Mas vocês vejam que é bastante simples, através de formulações, ter uma estimativa de quando um programa de tuberculose de fato é eficaz. Se eu souber, na verdade, a contribuição de cada um dos possíveis componentes de intervenção. Próximo. Uma outra questão, que você pode utilizar a modelagem para definir aqueles diferentes estados, né, e verificar, na verdade, o risco de infecção. Por quê? Porque, vejam só, por exemplo, né, se você tem o risco de infecção de uma determinada população, né, se esse risco é X, se, na verdade, você refere nessa mesma população, daqui a, vamos supor, uma década, o risco está 2X, esse programa não está eficiente. Eu tenho que ter uma intervenção. Não, o risco agora está X sobre 2. Bom, então, provavelmente, esse programa está caminhando satisfatoriamente. E o risco de infecção é um dos indicadores de que o programa ou que o controle de tuberculose está evoluindo.
porque eu estou diminuindo o número agora de potentes indivíduos a adoecerem. Se eu estou mensurando ou controlando os infectados. O ideal é que eu tivesse uma vacina que prevenisse que eles se infectassem ou que os latentes evoluíssem para a doença, que a grande sonho é uma vacina que tem esse potencial. Próximo. Então, olha só, o indivíduo ele pode ser chamado virgem de infecção, ele nunca se infectou, ele se infecta, adoece e morre, ou adoece e fica eliminando o bacilo. Mas mesmo adoecendo e eliminando o bacilo, ele pode morrer. Doente, sem eliminar bacilo, ele pode morrer, e ele pode morrer ou sair do grupo mesmo infectado por outra causa ou por outra doença. E esses estados são intercambiáveis, como eu falei para vocês. O próximo. Então, por exemplo, o Rufino Neto descreveu esse modelo, enfim. Na verdade, são modelos, vocês vejam que são aplicações não tão complexas. O complexo, na verdade, é vocês modelarem todas as possibilidades, todos os fatores que, de fato, podem contribuir para aquela doença. Mas, por exemplo, com uma avaliação pequena, você pode ver, na verdade, através da avaliação dos vídeos de infecção no tempo e dos vídeos de infecção decorrido determinado tempo, vocês podem estimar se um programa de tuberculose está efetivo ou não, onde o governo deve investir em termos de saúde pública ou não. Por exemplo, vocês podem observar que o risco de infecção numa determinada população, como nós vimos na última década, que o risco de infecção estava aumentando dentro dos hospitais. Estava sendo mais alto do que fora dos hospitais. Por quê? Possivelmente porque agora, dentro dos hospitais, nós temos mais casos, mais pessoas, como aumentou o número de casos, uma população maior portadora do bacilo e uma maior proporção de suscetíveis. Porque no hospital estão os indivíduos imunossuprimidos, os indivíduos com outras doenças, indivíduos onde um bacilo é suficiente para causar doença. Ao contrário de que uma pessoa imunocompetente, você precisa de uma carga bacilar, que vocês lembram daquela proporção, maior. Então, o que se observou é que, por exemplo, com pequenas formas como essa, começamos a observar que existem áreas de maior risco. Determinados hospitais têm grande risco, na cidade do Rio, por exemplo. Né? Então, próximo. E, enfim, outro exemplo, na verdade, é a previsão do número de casos. Próximo. Por quê? Porque se nós sabemos, na verdade, a população do país, sabemos, na verdade, qual a proporção, estimamos uma proporção de vítimas de infecção, sabemos que o risco de infecção na população geral é de 1%, foi estimado, enfim. Tudo isso aqui permite o quê? Permite que eu decida, por exemplo, quanto vai ser necessário de formulação, de disponibilidade de drogas para tratamento de tuberculose. Estimativa, porque eu tenho que garantir. Esses dados são da população geral, enfim, de todos eles hipotéticos? Não, são estimativas, enfim, é uma hipótese realmente, mas estimativas do que foi encontrado na década anterior. Potencialmente. E também envolve os latentes também, né, os infectados. Isso. Envolve os latentes, exatamente. Mas são só exemplos, na verdade, de como isso aqui pode ser útil, primeiro, para observar a tendência que está acontecendo local, mundial, e para decidir aonde está havendo uma falta de controle, ou aonde eu tenho que intervir, ou aonde eu tenho que atuar mais para reduzir o número de casos. Na verdade, vocês vejam a contribuição dos casos novos de TB primária, casos novos de TB endógeno por reativação. Bom, aparentemente, é o que é feito no momento, é intervir mais no controle da infecção, prevenir que as pessoas se infectem. Não está sendo tão eficaz a cobertura dos latentes, até porque, como acredita-se que um percentual deles pequeno vai adoecer, eles não são prioridade no sentido de distribuição do orçamento no sistema de saúde. O sistema de saúde tem, na verdade, no momento atual, focado principalmente em detectar o caso e evitar que novas pessoas se infectem. Faz sentido quando você está diante de uma grande epidemia. Melhor atuar naquelas pessoas para evitar parar a transmissão. Mas o próximo passo, vocês calculando isso aqui e alimentando isso aqui com novos dados, é que no futuro, uma vez que eu controle esse braço, eu tento então investir nesse braço, atue principalmente no latente. É o que tem acontecido nos países onde a epidemia está com melhor controle. Né? Tem atuado basicamente na definição de quem são os latentes, os infectados, aonde eu tenho que intervir. Mas quais são os latentes que eu tenho que intervir? Aí entram as modelagens. Conseguir modelar quais são os indivíduos latentes de maior risco. Quais são os fatores que, de fato, eu tenho que utilizar? É o teste cutâneo, PPD que eu falei para vocês, que vê a infecção, na verdade, a idade do indivíduo, é o fato de ele ter uma imunossupressão, é o fato de ele estar viajando para um país de alta prevalência. Quem são os latentes que eu tenho que tratar? Todo mundo? São milhões de pessoas? Aí vem o grande papel da modelagem. Orientar as políticas de saúde e auxiliar no controle das doenças. O próximo.
Bom, e a gente tem alguns exemplos também da utilização de modelos para o diagnóstico. Como eu falei para vocês, nós temos uma dificuldade diagnóstica importante. Os métodos disponíveis, bacteriológicos, laboratoriais, eles não têm a acurácia desejada no momento. Tá? Então, com isso, realmente, nós temos não só indivíduos sendo tratados sem doença, como nós temos indivíduos com doença que não são tratados. Tá? E até o momento, os métodos laboratoriais que nós dispomos, até o teste de biologia molecular, que se imaginava que fosse a grande solução, ou seja, se eu conseguisse agora amplificar o DNA do bacilo na secreção, no catarro da pessoa que está tossindo, provavelmente eu ia resolver o problema, porque, enfim, bastaria um único bacilo no catarro para que eu conseguisse transformar aquela cópia de DNA, que é específica do bacilo, em uma cópia, em 1 milhão de cópias, então eu ia detectar todos os casos. Mas aí observou-se que não funciona dessa forma. Né? Até as técnicas de biologia molecular têm limitações, não só os inibidores para as reações de amplificação, como também as técnicas disponíveis até o momento, elas identificam o DNA do bacilo. Mas vocês vejam, um bacilo latente, ele pode ter DNA disponibilizado. O que significa que ele está realmente ativo é o fato de ter um RNA mensageiro, que é a codificação do DNA num possível codificador de proteínas. Então, as questões são muito mais amplas e complexas do que simplesmente imaginava-se com os testes laboratoriais. Então, aqui, talvez se eu conseguisse, né, modelos ou modelagens que pudessem pegar sinais e sintomas, raio-x, exame do escarro, né, coisas que são disponíveis na rede pública, não são? Enfim, qualquer médico a baixo custo pode examinar um doente, ouvir o que ele está sentindo, e o exame do catarro realmente é um exame muito barato no nosso meio. Então, vieram as perspectivas, uns primeiros exemplos que eu vou mostrar para vocês, de utilização de redes neurais, a árvore de classificação e regressão. A gente tem alguns trabalhos mostrando que isso pode ser útil, uma vez que seja alimentado com variáveis que possam ser feridas no sistema de saúde disponível no momento. Próximo. Então, aqui eu vou mostrar um trabalho que a gente desenvolveu com o Rufino Neto, com o Guilherme Werneck, que é também lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Afrânio, como eu falei para vocês, o Afrânio Crites, que é o coordenador da unidade de tuberculose, de pesquisa em tuberculose lá da Federal do Rio. O Rufino Neto, da Rede TB, do Ribeirão. E o Guilherme Werneck, que é do Núcleo de Epidemiologia e Estatística e também trabalha na UERJ, com o grupo de saúde coletiva e epidemiologista também. Então, isso aqui foi a minha tese de doutorado e, para vocês terem uma ideia, nós encaminhamos para o SUS com uma proposta, enfim, e foi uma das teses de doutorado premiada com o Prêmio SUS pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, com uma perspectiva de utilização do sistema de saúde. Quer dizer, é claro que isso é uma ideia, foi uma perspectiva, mas mostrando que esses órgãos também estão começando a perceber ou a possibilidade de interação com essas modelagens como instrumentos para um gerenciamento custo-efetivo. Próximo. Então, nesse caso, nós procuramos inicialmente trabalhar com a tuberculose pulmonar, cujo escarro, aqueles indivíduos que nós falamos para vocês, que a lâmina deu negativo. Então, o cara chegava tossindo, pegava o catarro, não tinha nada no catarro. Mas, como nós falamos para vocês, 30%, 40% dos indivíduos podem ter um exame do catarro negativo. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essas pessoas que têm um catarro negativo? Mando todo mundo para casa, eu fecho os olhos e digo que não tem nada, eu trato todo mundo porque eles moram no Rio, ou eu pego e faço, enfim, uma biópsia pulmonar, abro o pulmão, tiro um pedaço, o que eu faço? Então, a ideia do trabalho foi verificar. Aqui a gente utilizou, foi o primeiro trabalho que nós fizemos, a gente utilizou realmente a regressão logística múltipla e o CART. Tá? Depois nós começamos com a possibilidade de utilização de rede neural, que é um trabalho que eu vou mostrar para vocês, que simula um pouco melhor a questão multifatorial da sintomatologia clínica. Próximo. Então, nós pegamos todas as pessoas que chegaram no nosso hospital durante o período de... enfim, esse período foi um pouco maior, porque nós só pegávamos aqueles indivíduos que tinham realmente uma sintomatologia de tosse, catarro. Todo mundo fazia o catarro, a gente verificava o catarro, se fosse negativo, então, porque a maioria chega com um grupo significativo chegava com catarro positivo. Então, esse nós não incluímos, porque ele tinha baciloscopia. Mas aqueles que ficava a dúvida, aonde a decisão ia se basear no raciocínio clínico, nós incluímos no modelo. O próximo. E aí, foi bastante simples, vocês viram que, na verdade, vocês vejam que foi uma coisa bastante inicial, que a gente, na verdade, rodou uma regressão logística com os variáveis de raio-x, se ele tinha catarro, se ele estava emagrecendo, se ele tinha, enfim, uma determinada idade. E a gente verificou, então, rodando todos, a gente fez uma entrevista clínica, tosse, tem febre, está emagrecendo, o senhor come bem, não come, onde é que o senhor mora?
tem uma radiografia com raio-x típico que a gente chama cavidade, que o bacilo ele vai destruindo o pulmão e vai formando cavernas. Alguns outros micro-organismos fazem isso, mas o bacilo tuberculose faz isso com mais frequência. Então, a gente viu um raio-x que tinha uma caverna, tá, a gente verificou então no modelo que isso era significativo, o presente dele ter catarro, emagrecimento, próximo. Negativo era de escarro, inclusive mesmo lavado. Oi? Não, é o seguinte, ele chegava e ele não tossia ou o catarro era negativo. Aí o que nós fazíamos? Nós colhíamos... O negativo era o catarro dele mesmo. Isso, dele mesmo. Não. Aí o que nós fazíamos era fazer uma entrevista clínica e aí nós colhíamos um material direcionado ao pulmão para termos um resultado mais, enfim, representativo do parém, para ter um padrão ouro, que era essa invasão de fazer uma endoscopia respiratória e colher material. Nós queríamos verificar... Fazer lavado. O lavado, na verdade, a gente introduz um broncoscópio até a periferia do pulmão, quer dizer, na verdade, vai por via da árvore brônquicas e passa um endoscópio, e a gente introduz solução salina fisiológica no pulmão do indivíduo, e a gente aspira isso. É como se a gente lavasse mesmo os alvéolos. Claro que tem algum risco, desconforto, e a gente queria verificar, comparando com o que poderia ser feito, que é invadir o indivíduo no sentido de fazer esse exame, se o fato de a gente fazer uma entrevista clínica com uma série de sinais e sintomas e achados radiológicos, nós conseguíamos, na verdade, um poder de predição próximo a esse teste, que é mais caro, que só pode ser feito em hospitais e que tem um desconforto maior, enfim, e tem um risco também. Espontâneo, isso. Não, é porque, olha só, ele pode escarrar. Não, olha só, ele tem um escarro espontâneo, ele chega e tosse. Quando ele tosse, ele pode ter um catarro que você coloca na lâmina, tem um bacilo, ou ele tem um catarro que você coloca na lâmina e você não vê nada, você vê só muco. Então, esses indivíduos, eles podiam estar com um pouco de catarro ou não, mas quando a gente colocava esse catarro na lâmina, se ele tinha, ele fazia a lâmina. Se não tinha, ele fazia a lâmina. Se ele tinha catarro, fazia a lâmina. Mas as lâminas negativas, ou seja, aquelas pessoas que, mesmo que a gente tentasse, não conseguia sem nada, a gente considerava como incluía no estudo. Aí a gente colocava um broncoscópio, ou induzia, ou fazia, tentava pegar catarro lá de dentro e comparava com o exame físico e com a radiografia. Isso. Não, mas ali, na verdade, é o fato dele chegar tossindo espontaneamente ou não chegar tossindo. Todos que entravam aqui, porque era assim, ele chegava no atendimento médico e dizia assim, olha, eu estou tossindo, mas não sai nada, então eu não podia fazer a lâmina. Não, doutor, eu estou tossindo e sai um catarro. Aí eu fazia a lâmina dava negativo. Então todo mundo que era negativo na baciloscopia, no exame do catarro, ou porque ele estava ausente, ou porque ele, uma vez presente, não tinha representatividade. Por isso que ali tem os dois grupos. Aí eu fazia um exame invasivo e fazia uma entrevista. Tá? Nada? Próximo? Aí a gente fez, enfim, né, uma tentativa, porque regressão logística múltipla, por exemplo, ela vai dar uma série de coeficientes, enfim, né, você poderia fazer uma fórmula e chegar, olha, pegar os coeficientes e dizia, o indivíduo tinha uma calculadora, o médico tinha uma calculadora lá na ponta do consultório para ver se ele tinha, enfim, preenchendo os dados da equação. Mas é muito difícil para transmitir isso, conceito médico, tá? Esse é um conceito um pouco mais complicado. Então a gente pensou o seguinte, se a gente convertesse aqueles coeficientes, transformasse aqueles coeficientes em pontos, ficava mais fácil para o médico utilizar isso em termos de pontos. Então, olha só, se ele tivesse uma radiografia típica, ele tinha 2 pontos. Se ele for jovem, que é uma doença, enfim, que a gente já sabia que compromete mais jovens, e na nossa população também, ele ganhava 2 pontos. Se ele estava emagrecendo, ele ganhava 1 ponto. Enfim, se os carros estavam presentes, ele perdia 1 ponto, enfim. A gente tentou transformar isso numa questão de scores, porque isso é mais fácil para o clínico poder usar no posto de saúde, porque ele somava o pontinho e dizia assim, somando tanto, ele tem uma probabilidade de tanto, somando tanto, ele tem uma probabilidade de tanto, e ajudaria o médico, então, a tomar uma decisão, que eu vou mostrar para vocês. O próximo. E a gente fez o CART, e, na verdade, a gente fez uma árvore de classificação e regressão, aonde nós separamos em radiografia, como um critério mínimo, ele tem uma radiografia, tá? Na verdade, a variável que definiu os 2 grandes grupos foi a radiografia típica e atípica. Então, a gente viu algumas variáveis que entraram, foi novamente o catarro, a idade, dor nas costas, enfim, a gente tentava classificar os indivíduos como, na verdade, classe tuberculose e não tuberculose. Próximo.
E aqui também, na verdade, indivíduos que tinham uma radiografia mais típica e entrou também a idade, emagrecimento, falta de ar. Tá? E a gente vê que, na verdade, a falta de ar, a tuberculose não dá muita falta de ar mesmo, porque a tuberculose ela vai destruindo o alvéolo e o interstício, então não é para dar falta de ar só quando o pulmão está muito destruído. Mas a tuberculose ela leva muito rapidamente ao emagrecimento. Então, enfim, a ideia da gente é verificar se seria possível, utilizando sinais e sintomas, criar alguma coisa que visualmente pudesse também ser útil para o clínico, tá? E o CART, os scores e depois a rede neural, ela se aproxima mais do pensamento biológico, porque pressupõe interações até, enfim, desconhecidas que as variáveis, e também o fato de que algumas vezes na prática clínica as variáveis, os dados não são tão mensuráveis ou não são facilmente obtíveis, então ela pode lidar com esses dados missing. Mas a questão do CART e dos scores são muito interessantes para os médicos, porque é muito fácil você, na verdade, transmitir informação didaticamente, colocar um cartaz, explicar, olha, o indivíduo que está seguindo essa linha aqui, ele tem uma alta probabilidade, esse indivíduo aqui você deve fazer tais testes. Então a gente se preocupou não só da modelagem, mas tentar aplicar alguma coisa que a gente falasse uma língua do clínico que estivesse atendendo. O próximo. Aqui foi só uma comparação, quer dizer, na verdade, de sensibilidade, especificidade, da área da curva Rock, enfim. Aqui, vocês veem que o modelo não teve uma performance ideal, a gente vai comparar diferentes cutoffs, enfim. E aqui vale um detalhe interessante, que vale mencionar para vocês. Aqui a gente queria, no controle de tuberculose, a gente quer cada vez detectar mais gente com tuberculose do que, na verdade, quer dizer, é claro que a gente quer detectar o caso, identificar a pessoa que tem tuberculose e tratar adequadamente. Mas do ponto de vista de saúde pública, é importante para a gente que a gente tenha um teste com uma alta sensibilidade. Eu não deixo ninguém que está transmitindo a doença sem uma intervenção. E eu aceito tratar algumas poucas pessoas, quer dizer, a especificidade não precisa ser tão alta, óbvio que ideal, um teste com sensibilidade 100%, uma especificidade 100%, mas a gente não tem isso na prática, nenhuma área da saúde a gente consegue uma perfeição, uma acurácia de tal monta para ambos. Então a gente procura normalmente trabalhar com doenças que a gente não pode errar, que a gente não pode deixar de detectar, porque se nós detectarmos a doença, por exemplo, neoplasias, a tuberculose, a gente pressupõe que a gente não deixe nenhum caso passar sem intervenção, porque a gente tem uma cura. E a gente aceita que a gente trate alguns casos, enfim, que não eram doenças. Agora, por exemplo, doenças que têm um prognóstico muito bom, doenças que podem se resolver espontaneamente, por exemplo, um quadro viral, a gente quer um teste que seja muito específico, porque eu não quero tratar uma doença que tem uma evolução benigna, uma doença que, na verdade, tem uma chance de ficar curada, enfim, até espontaneamente, desnecessariamente. Então, essa questão até de avaliar a modelagem, como ela vai se aplicar, depende também do momento, do tipo de doença e do que tipo de intervenção que eu quero, para controle da endemia. Então, a gente observou nesses estudos preliminares uma equivalência desses modelos, e nós tentamos, então, trabalhar com questões gráficas e sistema de pontos para que a gente pudesse levar alguma coisa para o posto de saúde de fato. Próximo. E a gente propôs, na verdade, que com aquele sistema de pontuação, por exemplo, vocês terem uma ideia, que o indivíduo tivesse uma probabilidade baixa, que ele ficasse no posto de saúde e que, na verdade, ele retornasse 3 meses depois. Porque a gente sabe que, na história natural da doença, que se ele tiver a doença, eu não consigo detectar naquele momento 0, a expectativa é que a doença evolua ou dê sinais mais consistentes nos 3 meses subsequentes. Se ela não se manifestar ou não tiver nenhuma evolução, é que a história natural que a gente observa, é que ela não se manifesta. Então, a gente propôs para indivíduos de baixa probabilidade, seria mais custo-efetivo eles continuarem no posto de saúde, não precisariam ficar num hospital universitário, mas que ele fosse acompanhar, ele retornasse, marcasse uma reconsulta em 3 meses, salvo ele tivesse alguma piora clínica. Os indivíduos de probabilidade intermediária, que eles fossem encaminhados ao hospital, realmente um hospital universitário. Por quê? Porque esses indivíduos aqui mereceriam, então, fazer um escarro induzido, fazer, na verdade, um outro exame, porque a probabilidade deles já era significativa de risco para que eles fossem transmissores na comunidade, perpetuadores da epidemia. E de probabilidade elevada. Na verdade, essa probabilidade elevada pode ser indicado o tratamento de prova. O que seria isso? Seria você fornecer o antibiótico, porque esse indivíduo tem uma probabilidade tão grande de estar transmitindo, que é mais custo-efetivo você fornecer o tratamento na comunidade, que é um tratamento de baixo custo, e verificar se ele melhora nos primeiros 30 dias de tratamento. Então, esse foi um exemplo de como esses modelos podem ser úteis, na verdade,
se nós procurarmos transpor para uma linguagem do clínico e mais ainda para uma linguagem dentro do SUS, que é um sistema de saúde hierarquizado, onde a gente tem um sistema de unidade primária, secundária e terciária, alta complexidade de exames terciários e posto de saúde perto da residência primária. Procurando sempre tratar tuberculose no posto de saúde, porque o indivíduo está perto da casa dele, toma um remédio, vai lá, conhece as pessoas, você cria um vínculo e favorece a adesão. Manda para o hospital universitário quem está mais complexo, porque o hospital universitário é muito caro. Próximo. Então, na verdade, foi um trabalho, enfim, no sentido de avaliar uma potencial contribuição de modelos no gerenciamento custo-efetivo na área de saúde, considerando que o sistema de saúde no nosso país é um sistema de saúde visando uma hierarquização de complexidade, visando uma utilização custo-efetiva. Próximo. Bom, depois nós fizemos um outro trabalho também com o pessoal da matemática, uma professora de matemática da Federal do Maranhão, Alcione Santos, que agora retornou para o Maranhão. Ela, na verdade, estava fazendo doutorado aqui na COP, e junto com o Seixas, que é um professor do Laboratório de Processamento de Sinais lá da COP, da Engenharia Elétrica da UFRJ, professor titulado desse laboratório. Juntos, nós pensamos na possibilidade de, para esse mesmo grupo de pacientes, agora com uma outra amostra, avaliar a utilização de redes neurais para predizer se o indivíduo tem tuberculose ou não. Esse trabalho, eu vou apresentar algumas coisas em inglês, que esse trabalho foi apresentado recentemente num Congresso Internacional de Tuberculose, um congresso operacional, onde começou-se então a discutir a possibilidade de utilização dessas modelagens para o controle, enfim, em países de alta prevalência. Próximo. Então, o objetivo foi avaliar a utilização nesse grupo, onde nós não temos certeza do que fazer, enfim, será que utilizar sinais e sintomas com a modelagem da rede neural poderia ser útil? Próximo. Então, nós pegamos, novamente, indivíduos que chegavam ao nosso hospital, porque o nosso hospital recebe do posto de saúde, da periferia, da área programática do hospital universitário, mais as pessoas que são encaminhadas depois de fazerem alguns exames, quer dizer, os casos mais complexos daquela área de saúde são encaminhados para o nosso hospital. Muitas vezes são atendidos primeiro no posto de saúde e outras vezes eles vão direto ao nosso hospital. Tá? Isso foi, na verdade, já agora em 2001. E a gente utilizou basicamente critérios clínicos. A gente tentou verificar se seria possível, só usando a entrevista médica, com idade, sexo, tosse, febre, sudorese, que são sinais e sintomas descritos nessa doença, se seria possível, só usando uma entrevista médica estruturada, prever ou classificar essas pessoas como de risco de tuberculose, como, na verdade, um caso ou não um caso. Próximo. Então, você já conhece, enfim, na verdade, né, aqui nessa apresentação foi uma apresentação para um congresso mais operacional, então nós fizemos uma representação do que seria, né, a proposta de rede neural, enfim, a entrada, o sinal de saída e as diferentes unidades. O próximo. Então, rapidamente, nós trabalhamos alimentando o modelo com diferentes números de variáveis clínicas, enfim, foram feitas 2 técnicas de treinamento e de avaliação, e nós trabalhamos com números distintos de camadas de neurônios escondidos, enfim, e avaliamos a performance através de sensibilidade, especificidade e acurácia de possibilidade de tuberculose, do diagnóstico de tuberculose. Próximo. Então, aqui, na verdade, a melhor performance, nós acabamos concluindo de trabalhar com 8 variáveis clínicas, tá? Aí vocês vão me dizer, Fernanda, olha, esse daqui não é um teste ideal. Não, eu concordo com vocês, mas depende da situação e do que vocês querem classificar, né? Quer dizer, na verdade, aqui ele tem uma sensibilidade, na verdade, bastante significativa, se nós compararmos que todos esses indivíduos eram indivíduos que os exames tradicionais não concluíram nada. E eu fui capaz, então, de detectar casos que não seriam tratados ou seriam, na verdade, possíveis perpetuadores na comunidade da transmissão. Então, é claro que são exames dados preliminares. Oi, pode falar. Então, o número menor de variáveis te levou a maior previsibilidade? Isso. Uhum. E essas 8 variáveis que você tomou foram variáveis que você escolheu com base em outras experiências? Passa um minutinho. Na verdade, essas 26 variáveis, inicialmente, nós tínhamos visto como variáveis descritas na literatura como possíveis sintomas e sinais da doença. E a gente começou, na verdade, verificando quais aquelas que tinham maior relevância, enfim. A gente tentou, na verdade, por 2 técnicas de cluster, enfim, detectar quais seriam aquelas que teriam
o maior poder. Nós também inferimos através do estudo, mas a gente tentou coletar todos que estavam descritos na literatura, até porque, enfim, né, ainda era uma fase bem exploratória de verificar, enfim, dessa estrutura, desse questionário, quais seriam os mais interessantes. Próximo. Oi. Mas 4 em cada 10 eles tratados erroneamente. Na verdade, exatamente. Quer dizer, na verdade, você estaria errando para tratar mais gente do que a gente gostaria. Aí depende de como você vai usar o instrumento. Se a gente usar a rede neural como um screening, a gente pode propor não que a rede neural seja o definidor do começar a dar o remédio, mas como um screening. Por exemplo, como ele é bastante sensível, eu posso dizer o seguinte: se ele classifica como um caso, eu devo encaminhar para o hospital universitário para que ele seja tratado sob supervisão ou que ele faça um exame de alta complexidade. Como ele tem maior sensibilidade, se eu não detectar esse caso, eu posso deixar esse caso no posto de saúde e pedir para ele retornar daqui a 4 semanas e observa como é que ele está se comportando. Isso, exatamente. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Na verdade, depende do que eu quero. Se eu quero, na verdade, não deixar passar nenhum caso, na verdade, eu quero parar a transmissão na comunidade, talvez esse método seja um método de screening interessante, porque eu posso, então, saber quem eu tenho que referenciar por uma unidade de alta complexidade, quem eu tenho que insistir no segmento ou quem eu não preciso. É claro que isso aqui foi bem... vocês veem que é um grupo pequeno de pacientes, que, na verdade, é um estudo, foi uma experiência inicial. É claro que eu posso tentar alimentar esse modelo com outras variáveis. Na verdade, aqui a gente não colocou nem o raio-x. Talvez, se eu colocar o raio-x, eu melhore a performance e a especificidade dessa rede. Enfim, né? Talvez, na verdade, as próprias técnicas... Então, isso aqui é só para mostrar alguns exemplos iniciais de que é possível utilizar, né? E de que isso, enfim, é possível, na verdade, ser um instrumento útil, na verdade, dependendo do que eu quero, né? Se eu quero, na verdade, controlar mais a epidemia, não quero perder ninguém, eu quero usar como um teste de screening, eu quero usar como um teste de confirmação, né? Próximo. Mas por que ter mais informação é pior? Por que ter mais informação é pior? Porque, na verdade, o que acaba acontecendo é que o que a gente observa é o seguinte: possivelmente, quanto mais você colhe variáveis, mais como é que eu vou dizer? Na entrevista médica, quanto mais você detalha ou colhe informações, começa a aumentar a sua chance de que aquelas informações elas não sejam tão precisas. Exatamente. Porque, por exemplo, se você começa uma entrevista médica, eu vou entrevistar você durante 1 hora. Possivelmente, quando eu chegar na 50ª pergunta, você já não tem mais tanta exatidão naquela resposta. Isso é um fator que pode ser contribuinte. Outra coisa, que isso aqui, na verdade, eu sumarizei ali, né? Teve a amostra teste, teve a amostra de validação. Quanto mais variáveis, fica mais difícil também eu, na verdade, generalizar o modelo, porque é provável que alguns pacientes, por exemplo, eles têm termômetro em casa e outros não têm. Então, se eu coloco febre, determinado horário, tal valor, à medida que eu começo a especificar mais as informações, eu começo a ter muito missing, na verdade, eu não consigo mais generalizar, eu começo a ter que inferir algumas informações que não são avaliadas. Então, do ponto de vista até da obtenção da informação, como aqui é uma informação clínica, eu aumento diminuo a exatidão à medida que eu aumento o número de variáveis. Eu já tinha observado isso em um outro estudo que a gente tinha feito. Mas, enfim, talvez uma outra questão é avaliar como colher essas informações, treinamento, enfim. Mas como isso aqui foi um estudo operacional, a gente pegou as consultas médicas, como elas eram feitas naquela unidade, a gente observou que havia uma dificuldade, à medida que aumentava as variáveis, diminuir a exatidão. E tem uma outra questão, e tem outro detalhe também. Muitas doenças, elas têm sintomas parecidos. Por exemplo, uma gripe e uma tuberculose, ambos podem dar febre, ambos podem dar tosse. Então, enfim, à medida que eu também começo a aumentar muitas variáveis, eu começo também a ter um overlap de entidades. Então, às vezes, limita também. Então, tem todas essas questões da área de saúde. Então, na verdade, enfim, isso. Então, na verdade, aqui foi a proposta de que outros modelos, uma coisa inicial, de que pudesse utilizar, se a gente colocar raio-x, PPD, enfim, outras situações clínicas e, principalmente, como transformar, aí vem uma outra questão, como transformar a rede neural, isso aqui vocês estão vendo um resultado, mas como é que eu vou passar isso para o médico, que ele vai utilizar essa modelagem? Quer dizer, na verdade, será que eu vou ter que fazer uma interface tipo Java, ou enfim, um software, alguma coisa que o indivíduo possa entrar com a informação e ler a resposta? E aí vem uma outra pergunta, como levar essa modelagem
de fato, para o médico. Aí vem a interface da informática médica, como transcrever, como fazer com que a linguagem chegue de verdade ao sistema de saúde. Então, eu acho que o desafio é identificar o problema, propor modelagens, alimentar o modelo, verificar como, na verdade, melhorar a precisão do modelo e, finalmente, como levar a linguagem que vocês estão trabalhando aqui para o sistema de saúde. E aí, a proposta ambiciosa da RedeTB, enfim, é justamente congregar diferentes saberes para que a gente possa chegar dessa descoberta do conhecimento ao sistema de saúde. Próximo. Então, aqui, pode passar. A gente tentou também avaliar a utilização de leitos de internação, ou seja, quanto um hospital deve ter de leito de internação e quanto um hospital deve a gente está fazendo isso agora no hospital. Chegou um doente tossindo, quem deve ser internado no leito de isolamento ou não? Quantos leitos de isolamento o hospital deve ter? Na verdade, quem tem que ser, na verdade, isolado para que eu não transmita para a transmissão dentro do hospital? Próximo. Aí, na verdade, são dados bastante preliminares, a gente está tentando utilizar para isso o CART. Próximo. E, enfim, são algumas árvores, mas, enfim, são sinais e sintomas. Novamente, a gente está trabalhando aqui só com sinais e sintomas para tentar otimizar a utilização de leitos hospitalares. Isso é uma outra questão. Quem merece ser internado no leito de isolamento, ou seja, quem merece ter todos os cuidados, um leito com pressão negativa, com filtro, máscara, enfim, uma vez que ele chegue no hospital. Né? Como, na verdade, capacitar o hospital para receber essas pessoas. Próximo. Aí, pode passar adiante, que esses são só exemplos. Próximo. Então, finalizando. Eu acho que a grande oportunidade aqui hoje, a grande expectativa que eu tenho, espero que eu tenha conseguido de alguma forma atingir, é a possibilidade de mostrar para vocês que a tuberculose, ela tem o bacilo, o ser humano, tem uma interface tão complexa do ponto de vista desde genético e imunológico ao comportamento biológico e ao comportamento das populações, de tal forma que permite estudos e existem várias perguntas, várias questões não esclarecidas e que merecem ser investigadas. Além disso, é claro para mim, enfim, eu acho que de modo geral para as pessoas que trabalham na área, que não há como controlar a tuberculose com um único saber. Né? É uma doença que tem uma interface socioeconômica, biológica, comportamental. Só o comportamento do bacilo genético já é um desafio. Imagina o contexto das populações. E que a utilização de novas metodologias é uma coisa que, de fato, vai poder, de forma urgente ou de forma mais rápida, permitir um gerenciamento do sistema de saúde. Quer dizer, não é só o conhecimento gerado, mas como transpor para o sistema de saúde. Quer dizer, como, na verdade, levar essa tecnologia toda que vocês têm, então, simulações de Monte Carlo, redes bayesianas, redes neurais, enfim, todas essas tecnologias, elas podem ser utilizadas, mas sempre procurando ver como isso pode chegar no sistema de saúde, que é a nossa proposta, quer dizer, levar o conhecimento à aplicabilidade. Claro que isso é um caminho, um contínuo, mas pensando nisso, vocês veem que é um caminho longo e, enfim, estão todos convidados já a participar, se quiserem, porque é um caminho que a gente precisa de parceria, que a gente não vai conseguir sozinho e, de fato, de coração, a tentativa é tentar controlar uma endemia que mata, sacrifica muita gente. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a Fernanda pela palestra, que foi excelente. De fato, foram 3 palestras, pelo menos, que eu consegui perceber em uma. Isso foi um deal bom, que a gente recebeu 3 palestras pelo curso de uma. E eu acho que tem diversas perguntas que ficaram. Eu sugeri que a gente fizesse uma pergunta rápida, senão as pessoas poderiam pegar e conversar com a Fernanda pessoalmente. Sim, ou então se fizerem e-mails, enfim. Quão ruim é para uma pessoa que não tem a doença ser tratada? Oi? Quão ruim é para uma pessoa que não tem a doença se submeter ao tratamento? É ruim, primeiro, assim, na verdade é difícil mensurar o que é ruim, né? Porque aí depende de qualidade de vida. Quer dizer, na verdade, esses medicamentos têm um potencial tóxico, por exemplo. Qualquer medicamento pode, eventualmente, num ser humano, levar a uma reação tóxica. Como, no caso, especialmente, esses medicamentos podem afetar o fígado e a pessoa ter uma hepatite, por exemplo. Então, existe esse risco. Né? Esses medicamentos trazem intolerância, piora a qualidade de vida, porque a pessoa fica um pouco enjoada, tem que tomar remédio no horário. Enfim, esse é o grande potencial de risco. E o custo disso, na verdade, você tratar, erroneamente, você trata durante 6 meses, são 3 antibióticos, o governo tem que bancar a consulta, enfim. Quer dizer, o custo é difícil
avaliar-se no ponto de vista de custo na área de saúde, sem considerar a relação de custo-benefício. Quer dizer, tratar alguém de forma inadequada, tratar alguém que não tem a doença, tem um impacto de custo efetivo, de custo-benefício na qualidade de vida daquele indivíduo. Do ponto de vista de saúde pública, é melhor eu tratar mais do que menos. Mas, do ponto de vista do indivíduo, não é o que a gente deseja, porque a gente sabe que existe um risco inerente a isso. Então, a gente persegue uma certeza de tratamento, porque condenar de forma alguém a tomar medicamento durante 6 meses, que pode levar a uma hepatite, por exemplo, fulminante, é um risco que a gente tenta evitar, né, do ponto de vista pessoal, humano, na verdade. Né? E aí? Só um comentário rápido para a Fernanda nesta palestra. Certamente, para alguns jovens, existe uma série de outras doenças ou condições na saúde pública onde essas técnicas podem ser muito efetivas e que ainda não foram implementadas. Um exemplo que é, digamos assim, de prevalecimento muito grande no Brasil é a hepatite C. Isso. Porque também as técnicas de diagnóstico laboratoriais são muito precárias e a questão das entrevistas nos bancos de sangue, tudo, e essa questão de um questionário, eles são muito favoráveis a se tentar um tratamento via redes bayesianas, via redes neurais, lógicas fuse e toda uma outra série de metodologias que não foram abordadas nesse nosso evento, mas que num outro evento a gente já está de antemão, eu e Fábio aqui já confabulando. Que eu acho que tem uma perspectiva muito grande. Mais uma vez, aí, dessa vez, uma parceria mais efetiva com vocês. Eli, por favor. Pode-se dizer que esse estado endêmico, a mola mestra, é fome, condições sanitárias? Bom, na verdade, isso é um fator, de fato, muito relevante. Mas, como é um fator bastante relevante, não resta dúvida, do ponto de vista mundial, é o mais importante. Quer dizer, a população tem que estar nutrida, tem que estar, enfim, na verdade, ter acesso ao sistema de saúde, tem que ter condições mínimas de higiene para que a gente controle qualquer doença infecciosa. Mas não é só isso. Tanto não é só isso, porque, na verdade, tem um reservatório de pessoas infectadas, né, que vão viver, enfim, 60 anos, 80 anos, que a expectativa da humanidade está crescendo, e você terá também, na expectativa nas próximas décadas, de fatores imunossupressivos, de doenças crônico-degenerativas, diabetes, transplante, neoplasias. Quer dizer, as pessoas agora com câncer vivem mais tempo, mas vivem com quimioterápicos, as pessoas são transplantadas, mas vivem imunossuprimidas para não rejeitar o transplante. O que vai acontecer quando isso se tornar realmente, digamos assim, um grande percentual da população mundial? Quer dizer, nesse momento atual, é a fome, é tratar o caso, é tratar a doença, é dar comida, é dar remédio. Mas existe uma outra parte. Quando a gente conseguir vencer isso aqui, não vamos ter controle da tuberculose ainda. Aí vem a segunda parte. O que eu vou fazer com esse pool de infectados latentes? O que eu faço com esse outro grupo? Bom, vamos agradecer. Eu que agradeço a vocês, enfim, a oportunidade. Espero assim, que seja assim, que vocês abram assim, a possibilidade, vislumbrem como, na verdade, todas as tecnologias elas podem ser úteis para a saúde.